noite. É um prazer rever aquele que a gente já conhece, é um prazer ver tanta gente nova. Eu não sei se pela minha ausência eventual ou porque é a primeira vez de algumas pessoas aqui. Eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos, todos os amigos. Eu quero dizer que eu sou o avô do Cadu. E esse novo nome que eu carrego é motivo de celebração e de gratidão todos os dias. E quero reiterar o apelo do Alexandre para que você fique aqui. Para que você fique aqui. A caminhada com Jesus, ela pode ser mística, mas ela não é mágica. Não funciona sem disciplina. E é uma autodisciplina. Não haverá uma disciplina impositiva do Alexandre ou de qualquer um de nós sobre a sua vida. É importante que você se autodiscipline como discípulo de Jesus, se você escolheu ser um seguidor de Jesus. Porque é assim que as coisas funcionam. Neste momento estão acontecendo milhares de reuniões em templos onde se pronuncia o nome de Jesus. Estão se cantando milhares de cânticos, como nós cantamos aqui. Mas também não há mágica, nem nas reuniões e nem nos cânticos. Eu recordo, por exemplo, dos cânticos que nós cantamos agora há pouco, e que fala assim: só de ouvir tua voz, de sentir, Só de pronunciar o teu nome. até mais coisa aí, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão. E eu fico pensando, bem, isso pode ser verdade e pode não ser verdade. Ou seja, a canção, ela está retratando a realidade de algumas pessoas. Mas não existe mágica. Eu pronunciei o nome de Jesus, os meus medos se vão. Isso é simpatia. Isso é feitiço. Isso é estranho ao Evangelho. Mas pode ser verdade, é por isso que nós cantamos com alegria a canção, desde que haja uma pré-canção em nós, desde que haja uma disciplina em nós, desde que nós saibamos quem nós somos, o que é que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Se você se conhecer diante de Deus, e se você se deu a conhecer a Deus, aí a canção passa a ser verdade. Não exatamente por pronunciar o nome, mas porque você anda carregado do nome, você anda impregnado do nome, você anda gravitando em torno do nome, e aí as coisas começam a acontecer, e aquilo que nós declaramos se torna realidade na sua vida. Mas não é mágico. Não pense que você está lá numa vida totalmente indiferente a Jesus, ao Evangelho, à palavra, à disciplina autoimposta, e de repente o vento começa a soprar contra e você fala Jesus, e aí os seus medos se vão, e aí o mar se acalma, e aí a doença é curada, e aí o milagre é feito. Para mim isso tudo é estranho ao Evangelho, para mim isso é tudo estranho à vida. Não é mágico, pode ser místico, mas não é mágico. Então, eu quero com essa introdução te convidar a ficar aqui, não somente fisicamente, mas mentalmente. Eu não sei quanto tempo eu vou falar, mas vou me disciplinar para falar menos do que eu previa falar. Mas enquanto eu estiver falando, eu gostaria que você ficasse aqui, não é porque eu estou falando, é porque eu creio que o que eu haverei de estar falando vem carregado de palavra de Deus. E aí eu queria que você absorvesse a palavra de Deus, para que aquilo que é declarado na palavra de Deus seja verdade na sua vida, e não somente uma manifestação religiosa de um grupo. Eu os convido à leitura de Mateus capítulo 11.
muito conhecido. Mateus capítulo 11. Versículos 28, 29 e 30. Quem não tem Bíblia, acompanha com atenção. Quem está ouvindo de casa, acompanha com atenção. E quem não tem Bíblia, é só olhar para a tela, está aparecendo ali. Eu devo ler uma versão um pouquinho diferente, mas muda uma palavra ou outra, mas a mensagem é a mesma. E eu queria que você atentasse para ela. Disse Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos apresentamos em oração diante do Senhor, agradecido pela oportunidade de nos reunirmos como família Tua, como irmãos que se amam, que se querem, que se socorrem, nos reunirmos em torno do Teu nome, para juntos Te adorarmos, para juntos falarmos com o Senhor e para juntos ouvirmos do Senhor. Nós estamos abrindo os nossos corações e estamos abrindo as nossas mentes para receber a Tua palavra. Então, Senhor, a minha oração é que a minha palavra seja carregada da Tua palavra e que o Teu Santo Espírito vá trabalhando em nós, todos nós, para que aquilo que é declarado seja verdade em nossa vida. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. O contexto em que essas palavras foram ditas, eu ia dizer o contexto que esse texto foi escrito, mas é diferente. O contexto em que essas palavras foram ditas não é um contexto muito bom para o povo que ouve. Jesus está no ambiente judeu. Ele nasceu num cenário judaico. O povo judeu nesse momento é um povo subjugado pelo Império Romano. Então o povo judeu é um povo, nós poderíamos dizer, escravo dos romanos. É uma escravidão com algumas concessões. O povo tem uma certa liberdade para tocar a sua vida, para ter a sua religião, para professar a sua fé, mas é um povo subjugado. É um povo que não tem uma liberdade absoluta e que, para ter a pouca liberdade que tem, paga por ela, por meio de pesados tributos. O povo judeu pagava tributo ao Império Romano, e o tributo era cobrado de todos, mesmo daqueles que quase nada tinham. Podemos lembrar do episódio em que cobram o imposto de Jesus e de seus discípulos. E Jesus era um peregrino que diz acerca de si mesmo que não tinha sequer onde reclinar a cabeça, mas mesmo assim ele tem que pagar imposto ao Império Romano. É quando surge aquele episódio que Jesus manda que Pedro vá pescar e pegasse o primeiro peixe e abrisse a boca do peixe. Na boca do peixe haveria um estáter, uma moeda suficiente para pagar o imposto de Jesus e de Pedro, porque todos tinham que pagar impostos ao Império Romano. Existe liberdade, mas a liberdade vigiada. E a qualquer momento pode surgir uma circunstância que resulte em grande violência.
como por exemplo aconteceu no episódio da matança dos inocentes, quando foi anunciado a Herodes o nascimento de Jesus. Ele mandou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, porque ele podia fazer isso em nome do Império Romano. Ou então acontecer como aconteceu com João Batista, que embora tivesse uma liberdade, era liberdade vigiada, e num dado momento perde a sua cabeça, foi decapitado, porque o representante do Império Romano podia fazer isso. Então é um povo que tem um fardo opressor sobre os ombros, e isso gera crises interiores, crises existenciais. Não é nada bom saber se subjugado por qualquer coisa ou por qualquer pessoa. Isso gera traumas, isso faz com que as pessoas percam a alegria de viver, porque há um jugo, um peso, um fardo, uma carga que elas têm de suportar, e é a contragosto. E todas as estratégias que eles armam para tentar sacudir o jugo são frustradas, porque as rebeliões intentadas frustraram-se, e sempre que havia uma rebelião havia um massacre. O maior deles foi aí nos anos 70, quando o general Tito invade Jerusalém e matou judeus aos milhares e destruiu o templo, e a mortandade foi tal que os cavalos escorregavam nas ruas de pedra de tanto sangue que corria. Este é mais ou menos o cenário em que essas palavras foram ditas. O povo é um povo assim acuado, é um povo sofrido, é um povo pesado, carregado, maltratado. Poderia acenar para este povo como válvula de escape a religião, e há algumas funcionando nesse cenário, mas infelizmente, por aquilo que a gente colhe da leitura do Novo Testamento, os movimentos religiosos que haviam naqueles dias, eles olhavam muito para o seu próprio umbigo, eles cuidavam muito dos seus próprios interesses. O povo, o povão, a nata da sociedade, a sua maioria, aquele agrupamento que não pertencia a uma elite religiosa privilegiada, ele não encontra apoio na religião, porque é apenas religião, construção humana, voltada para os interesses daqueles que a idealizaram, mas não tem nada de socorro para oferecer para o povo. Nós temos os saduceus. Os saduceus é um grupo religioso especial, proeminente, influente nos dias em que essas palavras foram ditas. Os saduceus eram aqueles que controlavam o templo, controlavam os cultos, controlavam os dízimos e as ofertas. Os saduceus eram muito ensimesmados, muito cheios de si, muito pretensiosos. Eles olhavam o povo de cima para baixo, porque era uma elite, era muito elitizado aquele grupo. Normalmente era uma casta mais agraciada pela fortuna que pertencia àquele grupo. O povão não era muito interessante, do povo era que eles queriam apenas os dízimos e as ofertas, mas não tinham um ambiente acolhedor, nem uma palavra consoladora, nem um abraço fraterno para dar ao povo. Nós temos outro grupo, são os fariseus, que é mais voltado para a lei de Moisés, acha que tem a capacidade exclusiva de interpretá-la e de aplicá-la à sociedade,
Mas não contente com a lei escrita, criou uma tradição oral para controlar o povo. Aliado a esse grupo nós temos os escribas, que também são chamados doutores da lei. Na sua maioria eram fariseus também. E eles iam dando interpretação à lei de Moisés de acordo com as suas conveniências, a tal ponto que o povo era massacrado. Não por acaso Jesus num dado momento diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que atais pesados fardos sobre os ombros do povo, mas vós nem com o dedo querem movê-lo. Porque eles impunham ao povo obrigações cada vez mais difíceis de suportar, enquanto que eles eram super condescendentes com eles mesmos. Eles mandavam, mas não faziam. Eles impunham, mas não se auto-obrigavam. Esses eram os fariseus. E aí o povo que não encontrava acolhida nos saduceus também não encontrava acolhida junto aos fariseus. Fariseu, naquele contexto, é um grupo político-religioso, mas ele era tão perverso e tão falso que virou sinônimo de hipócrita, né? De fingido, de dissimulado. Hoje, quando a gente diz o fulano é um fariseu, você está dizendo que ele é um camarada de dupla face. Havia um grupo um pouco melhor, eram os essênios. Os essênios eram um grupo mais sério, mais honesto, mais íntegro, mas era um grupo assim um pouco meio doidão, no sentido daquilo que impunha a si mesmo como observância religiosa. De modo que pertencer a esse grupo era um pouco complicado. Os essênios, eles eram ascetas. Eles cultivavam o ascetismo, que é uma espécie de exercício religioso, que implica em abstenção, e abstenção de um montão de coisa. Então, por exemplo, se algo te dava prazer, você deveria se abster daquilo que se dava prazer, em nome da sua vontade de se encontrar com o sagrado, de se preparar para a vinda do Messias que eles aguardavam. Às vezes, incentivava inclusive o alto flagelo, aqueles castigos que a pessoa dá em si mesmo, e se bate com chicote. Mas não é sadomasoquismo não, estou falando de religião, e se corta. Eles incentivavam o celibato, eles incentivavam prolongados jejuns. O povo até que não era muito difícil, porque muita gente não tinha o que comer mesmo, quem fazia jejum era a coisa mais fácil. Mas de qualquer forma, era uma imposição religiosa difícil de suportar. Difícil de suportar. E não atraía muita gente, porque encontrava um grupo sério, mas com uma proposta exagerada, muito exagerada, muito exagerada. Dizem que João Batista, especula-se que João Batista chegou a pertencer a esse grupo, mas se chegou a pertencer, eu acho que ele não conseguiu caminhar junto não, porque é muito complicado. O que eu quero lhes dizer é que o povo carregava sobre os ombros um fardo político, administrativo, por causa de um domínio estrangeiro, e um fardo religioso, porque os grupos que haviam eram grupos de exclusão e não de inclusão. E para ser incluído, o preço a ser pago era tão alto que a pessoa às vezes preferia não ser incluída. Mas aí, ao não ser incluída, ela era rotulada de pecadora. Há um momento em que Jesus é acusado de se reunir aos publicanos e pecadores. Pecadores eram aqueles
que não aderiam ao saducaísmo, ao farisaísmo, aos essênios. Eram aqueles que não conseguiam suportar a religião do momento, aí eram chamados de pecadores. E o povo carrega esse estigma. E porque não há muito de Deus nessas religiões, há um clima tenebroso, de trevas, acerca do qual Isaías falou, e que Jesus pronunciou como sendo uma referência a si mesmo. Isaías falou: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Jesus, no capítulo 4 de Mateus, repete esse texto, aplicando-o a si mesmo, dizendo: o povo que andava em trevas. Então é nesse contexto de densas trevas que Jesus diz: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, vinde a mim. Esse é o convite de Jesus nesse cenário que eu acabei de lhes descrever. Agora, eu queria que você atentasse para o seguinte: na Bíblia nós temos alguns textos e alguns episódios e algumas promessas que tiveram o seu significado naquele momento histórico em que aconteceu, mas que não tem mais aplicabilidade, perdeu a sua atualidade. Por exemplo, não é porque Moisés, quando se deparou diante do Mar Vermelho, ouviu de Deus a voz para que ele tocasse no Mar Vermelho, que as águas do Mar Vermelho haveriam de se abrir como de fato se abriram, que se você tiver que atravessar o Mar Vermelho ou qualquer outro mar, você vai tentar repetir o que Moisés fez e vai dar certo. Não vai dar certo, ou pega o barco ou morre afogado, ou nade, meu filho. Aquilo foi dito para Moisés naquele contexto e ponto final. Se você não ouvir uma voz de Deus especificamente para você num contexto igual, não faça o que Moisés fez, porque não vai dar certo. Teve o seu significado no tempo e no espaço, passou, está lá como fato histórico, do qual nós tiramos lições, mas não significa que vai se repetir. Há outros textos, por exemplo, quando Paulo fala para Timóteo: olha, não beba somente água, mas tome de um pouco de vinho por causa das tuas constantes enfermidades. Isso teve o seu significado naquele momento, porque o vinho era considerado um medicamento, assim como o azeite era considerado um medicamento, e as pessoas eram tratadas com vinho, eventualmente, ou com azeite, eventualmente, ou com outras medicações. Hoje você pode tomar um vinho pelo prazer de tomar um vinho, se for um vinho bom, né? Se for ruim, não tome, porque tomar vinho ruim é muito ruim, né? Mas hoje você já não vai mais tomar vinho por causa das tuas constantes enfermidades. Não é porque Paulo falou a Timóteo: não beba somente água, mas tome de um pouco de vinho por causa das tuas constantes enfermidades, que você vai tomar isso para você como elemento curativo. Trata da tua gastrite, trata da tua úlcera, porque do contrário, o vinho só vai agravar a situação. Não é porque Paulo falou: não permito que as mulheres falem na igreja, mas se quiserem aprender, que aprendam em casa com seus maridos, que nós vamos pregar isso hoje.
perdeu o seu significado, tinha um contexto próprio para esse ser dito, embora eu ache que devesse continuar valendo, mas isso é questão de opinião. Isso é questão de opinião, mas não tem peso de mandamento. Ainda bem. Cumpriu. Ainda bem, né? Porque quem conseguiria fazer Jeane ficar calado? Ainda que todos obedecessem, como Pedro falou, ainda que todos se neguem, eu jamais, Jeane falaria, ainda que todos obedecessem, eu jamais. A longa se vira. Então são textos que estão na Bíblia, têm o seu significado, tiveram a sua implicação no momento em que foram ditas ou escritas, mas estão lá, como dado história. E assim você tem milhares de outros textos na Bíblia, outras referências, outras promessas, que algumas pessoas equivocadamente estão usando como sendo promessa de Deus para elas, quando na verdade foram promessas de Deus para uma pessoa no tempo e no espaço e passou. Deus tem promessas para nós, mas não é qualquer promessa que está na Bíblia que são promessas para nós. Mas eu estou dizendo isso tudo para dizer que isso aqui não perdeu a sua atualidade, isso aqui não caducou, isso aqui é atualíssimo, isso aqui é para todas as épocas, é para todas as gerações, é para todas as pessoas, até porque os cenários se repetem ao longo da história. Eu falei em exploração política, em dominação do povo por outro povo. E se nós olharmos para o nosso umbigo, para a nossa história, para o nosso país, o que nós temos senão exploração do povo por uma casta perversa, maligna, que extrai do povo tudo quanto pode extrair do povo, e que quando por incompetência ou por roubo o orçamento não é atingido, eles criam mais uma forma de arrancar ainda mais dinheiro do povo para se autossustentar. O povo era abatido por causa da exploração romana, e nós? Quanto de angústia toma o nosso ser de quando em quando nós nos deparamos com a exploração a qual nós somos submetidos? O contexto é basicamente o mesmo, de exploração de uma minoria, de uma maioria pela minoria, de extorsão, de cinismo, de farisaísmo, de dissimulação, de cinismo, que nos abate o ânimo, inclusive o meu. E às vezes eu sou tomado realmente por um mal-estar muito grande, por um sentimento de impotência, querendo reagir a esse estado de coisas, e a gente acaba não encontrando como, porque a gente sabe que o como está nas nossas mãos no ano que vem. Mas apesar de sabermos disso, a cada 2 anos tudo se repete, e nós repetimos os mesmos erros, e aí continuamos sob a mesma exploração, até porque a gente não tem muita alternativa. Isso gera mal-estar, isso gera angústia interior, isso gera sentimentos depressivos, ansiedade, estresse. E aí o povo vai se socorrer na religião. E aí a religião poderia acenar como uma alternativa para acolher esse povo, abraçar esse povo, dar uma palavra de consolo, de conforto a esse povo, alimentar esse povo com conteúdo carregado de conteúdo divino.
Mas o que a religião faz? Em regra, elas vivem para elas. E eu estou falando sem dar nome para incluir todas, inclusive a evangélica. Houve uma época em que eu celebrava quando eu via que um novo templo foi inaugurado. E a gente pensava, graças a Deus, mais um espaço para a pregação do Evangelho, mais um espaço para a distribuição, a disseminação das boas novas. Hoje, quando eu passo e vejo mais um botequim com o nome de templo religioso, eu fico pensando, meu Deus, mais um. Porque a gente sabe a intenção com que esses botecos religiosos são montados. O povo desesperado busca refúgio nos ambientes religiosos e encontra o saducaísmo ressurgido, o farisaísmo ressurgido, de exploração do povo pelo povo, em nome de Deus, em nome de Deus, em nome. E as pessoas ficam carregadas de religião e vazias de Jesus. Pois eu quero dizer-lhes que para esse cenário desconfortável em que todos nós vivemos, o convite de Jesus é repetido, é atual e precisa ser acolhido. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante que esse convite, ele ao mesmo tempo que é para todos, ele também não é para todos. Porque Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É um paralelo daquele texto em que ele diz, não precisam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ou seja, é preciso que a pessoa olhe para dentro de si mesma e perceba-se como é que ela está. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. É preciso que você olhe para dentro de você, faça um autoexame e perceba, está tudo bem? Está tudo bem? Conversava recentemente com um camarada, gente boa, né? Confessadamente, faz questão de dizer que eu sou macumbeiro. A gente bateu altos papos, sem barreiras. E ele falou o que quis falar, e eu falei o que quis falar. Eu conheço a vida dele, porque nós somos vizinhos há muitos anos. E há muita coisa da vida dele que é pública, até porque ele mesmo compartilha. Não compartilha entre quatro paredes. Então eu conheço a vida dele. Mas depois de alto papo, ele afirmando, eu falei, me diga uma coisa, está tudo bem com você? Você sente paz interior? Ele falou, eu sinto. Eu falei, então que Deus te abençoe. Continua. Eu poderia dizer, se eu fosse o analista dele, que ele está se auto-enganando. Não é porque ele caminha com um movimento a umbandista que a gente chama de macumba, né? Não é por isso. É pelo que eu conheço dele. E eu sei que ele não tem paz interior. Eu sei. Eu sei que não está tudo bem com ele. E não é por causa da religião dele. É porque ele não se encontrou ainda. É porque há um vazio dentro dele. É porque há questões não resolvidas. Eu sei.
Mas não adianta eu saber, é Ele que tem que saber. É Ele que tem que saber. E é por isso que Jesus destina o convite a todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Porque se o camarada vive lá num estado de letargia, né, de indiferença, de dormência, e não percebe que ele está nessa condição de alguém que está sendo sobrecarregado pelos jugos que foram colocados sobre os seus ombros, ele não vai acolher esse convite, e ele não vai experimentar na vida dele os efeitos da promessa que é feita àqueles que acolhem o convite. É por isso que tem um público certo. O convite é todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você se sente cansado e sobrecarregado, e oprimido, e abatido, e humilhado, e estressado, e exaurido. Se você se sente, o convite é para você, e a promessa é para você, porque é Jesus que está prometendo. Não é uma promessa dos saduceus, nem dos fariseus, nem de alguma religião. É Jesus. Ele está dizendo: eu vos aliviarei, eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Aí você pode dizer assim: mas eu pertenço há tanto tempo a uma igreja e eu não consigo experimentar o que Jesus está prometendo. Quem não conhece alguém assim? E quem saiba, você não é um desses, que já trocou algumas vezes de ambiente, de geografia, de cenário, de discursos, mas continua cansado e sobrecarregado, e continua não experimentando o que Jesus está prometendo. E como não é Jesus que falha nas suas promessas, então você precisa encontrar dentro de você o que está errado. Dentro de você o que está errado. E talvez o que esteja errado é que algumas pessoas, elas acham que atenderam o convite de Jesus, mas na verdade elas atenderam o convite de uma igreja, porque é assim que funciona. Por exemplo, recentemente parou um grupo de jovens na minha porta, aí perguntou se podia me falar de Jesus. Eu falei: com o maior prazer. Abriu que entra. E eles ficaram assim meio ressabiados, porque normalmente existe uma recepção um pouco negativa a quem quer falar de Jesus. Eu falei: entra. Aí eles entraram, eu botei cadeira e sentei. Para ouvir de Jesus. E ele: não, é que nós estamos aqui para convidar o senhor a ir lá na igreja. E aí eu falei um pouquinho de Jesus para eles. E agradeci o convite, né? Mas eu estou brincando, mas isso é muito sério, porque as pessoas às vezes confundem o convite de Jesus com se tornar evangélico. Mas eu me tornei evangélico e eu não experimento a promessa na minha vida, se tornar protestante. Mas os nomes mudam, mas é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Eu me tornei protestante, eu me filiei a uma denominação, eu me submeti aos rituais impostos, batismo e ceia para algumas, eu entrego religiosamente e obrigacionalmente os dízimos e ofertas. Algumas pedem mais. Eu faço os sacrifícios. Eu participei da fogueiração que eu tomei água do Rio Jordão. Aleluia. E eu não experimento o que Jesus está falando.
Está certo, está certo. Jesus não te convidou, Jesus não nos convidou a nos filiarmos a algum segmento religioso. Jesus nos convidou a ir a Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero dizer para vocês que eu não creio nisso aqui não. Eu quero dizer para vocês que eu sei que é verdade. Houve uma época que eu acreditava pela fé, mas à medida que a gente caminha com Jesus, a relação se torna tão próxima, que muitas coisas que a gente diz eu creio, a gente passa a dizer eu sei. Eu posso dizer para vocês, eu sei, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Eu experimento isso. E não é porque eu sou insensível não. Essa opressão política me atinge. E recentemente eu estava realmente sobrecarregado. Mais uma vez sobrecarregado. E eu que normalmente faço as minhas viagens para o Rio, ida e volta, lendo matérias jornalísticas, lendo as revistas, ouvindo entrevistas, interagindo nas redes sociais, eu dei uma parada, botei meu fone de ouvido e deixei Jesus falar através de inúmeras boas pregações que nós temos para ouvir a hora que quisermos, em qualquer ambiente. Eu chegava em casa, tem a Bíblia na internet, tem a Bíblia, mas tem ela na internet é uma vantagem, porque você pode ouvir a Bíblia, porque às vezes você está cansado, eu trabalho lendo o dia todo, eu trabalho é ler, escrever o dia todo, então às vezes cansa um pouquinho, aí eu meto o fone de ouvido na Bíblia, o fone de ouvido, e fico lá vendo um dispositivo eletrônico, lendo a Bíblia, porque é legal, até o sotaque é legal, e aí você fica ouvindo, e às vezes eu boto assim, Salmo 119, que é bem grande, para eu me alimentar de bons nutrientes, para eu me recarregar. Tinha um pastor que falava recarregar as baterias, para eu me recarregar, para eu me desintoxicar, para eu me esvaziar de coisas ruins à medida que coisas boas vão preenchendo. Não por acaso o apóstolo Paulo disse: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, há uma dosagem de Espírito em nós, e à medida que você vai abrindo espaço, não é mágica, é um processo de nutrição, de alimentação. E aí você vai abrindo espaço, e você fala com Deus, e você pede socorro. E ao coração contrito o Senhor não recusa. É por isso que eu sei, porque eu experimento aquilo que Jesus promete, e eu sei que essa é a experiência de muita gente boa, que leva o discipulado a sério, que caminha com Jesus, porque foi para isso que Jesus veio. Há um hino que nós cantamos, que foi extraído de um texto, e que diz assim, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio para isso. Jesus veio para isso, para tirar de nossos ombros os fardos que nos amassam, que nos achatam, que nos fazem estagnar, e Ele promete nos aliviar disso. A promessa de Jesus não fará de você um alienado. A promessa de Jesus não criará em torno de você uma redoma. A promessa de Jesus não implica em tirar você desse mundo e inserir precocemente você num paraíso prometido. Não, você vai continuar convivendo com as realidades desse mundo, mas a promessa de Jesus se cumpre a partir da ação de Jesus na nossa vida. E nós temos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que, apesar dos percalços, experimentaram o que Jesus está prometendo. Paulo e Silas, por exemplo, presos porque pregavam o Evangelho, e na prisão por volta de meia-noite eles cantavam, porque eles já não estavam mais sob o fardo do mundo, nem sob a opressão do inimigo, nem sob a escravidão religiosa.
Eles agora eram companheiros de Jesus e Jesus era o companheiro deles. O fardo que eles carregavam era o fardo de Jesus, da presença de Jesus, do vínculo com Jesus, da comunhão com Jesus, da caminhada com Jesus. E Jesus disse: o meu fardo é leve. E eu creio nisso. Mais que isso, eu sei que é verdade. Amém?